Nessa aula, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de procedimento que a gente recebe no nosso estúdio que precisam de uma neutralização. Principalmente agora a gente vai falar de fios. Eu preparei aqui uma sobrancelha com bastante pigmento, uma com menos, né, mais clarinha, uma sobrancelha que veio com os fios legais e uma sobrancelha que estão com os fios não tão bacanas, que eles estão unidirecionais, mais durinhos, sem tanto movimento. E a nossa cliente vem buscando um fio a fio. Vamos conversar primeiro sobre essa aqui, que é uma sobrancelha que ela tá esfumada. E ela tá com bastante pigmento. Talvez seja porque essa cliente vem há muitos anos colocando pigmento na pele, ou porque ela fez recentemente com uma quantidade grande de pigmento. Acontece que esse tipo de sobrancelha, esse tipo de quantidade de pigmento, não pode ser feito fio a fio por cima. Infelizmente, não é possível, porque quando a gente faz um fio a fio aqui por cima, ele não vai aparecer. Ele vai ficar muito próximo aos tons da tonalidade do pigmento anterior e não vai aparecer nada. E eu digo isso para vocês com causa própria, porque eu já tentei fazer fio a fio numa sobrancelha com essa quantidade e foi impossível. Sumia tudo, 30 dias depois sumia tudo. Para essa cliente aqui, ou ela continua fazendo esfumada para neutralizar, ou ela tem que retirar. Se vai retirar no laser, despigmentação ácida ou química é outra coisa. Mas aqui ela tem que tirar, não tem opção, tá bom? Para voltar a fazer a fio a fio. Pode ser que seja de, sei lá, 2, 5, 10 sessões de despigmentação para tirar tudo isso que tem de pigmento. Vamos ver nesse segundo caso aqui, eu tenho uma cliente que ela tá com um fundo clarinho. Bom, vamos ver quais são as possibilidades. Se ela tá com um fundo clarinho, que está cinza, você pode fazer o fio a fio por cima? Pode, só que você tem que ter uma consciência. Inclusive, eu vou até pegar um lápis dermatográfico aqui e vou fazer um fiozinho para você ver. O que vai acontecer na prática? Olha lá, fiz um fiozinho aqui, deitadinho. Vamos fazer mais um para ele não ficar aqui sozinho. Ok, tô começando a desenhar os fios, certo? Se vocês conseguem enxergar que tem 2 fios aqui por cima. Dá para fazer o fio? Dá para fazer, só que o fundo ainda continua. Então, se você fizer os fios por cima, você pode fazer o pigmento do fio neutralizando. Por exemplo, eu tô com essa sobrancelha cinza, certo? Ela tá bem clarinha. Eu vou fazer o fio a fio por cima com um castanho alaranjado. Beleza, sem problemas nenhum, dá pra você fazer. Mas aonde tá os fios vai neutralizar e vai ficar castanho. No resto vai ficar o fundo, entende? Então você consegue fazer o fio a fio por cima, mas você ainda tem um fundo de cor. Qual seria a outra alternativa nossa? Você neutraliza ela inteira, esfumando, vai ficar mais próximo disso aqui quando cicatrizar mais claro, né? Você esfuma e neutraliza ela inteira, faz um castanho alaranjado inteiro e aí 30 dias depois você faz o fio. Você não pode neutralizar inteiro, vou pintar inteiro, neutralizando e vou fazer os fios por cima no mesmo dia. Não pode, tem que ser em sessões separadas, tá? Então primeiro eu neutralizo, pintando tudo numa esfumada, espero 30 dias e faço os fios depois. Só que esses fios que você vai encaixar depois tem que ser bem mais escuro do que a cor que você fez para neutralizar. Porque se for uma cor próxima, eles vão sumir, não vão aparecer nada, certo? Muitas vezes a cliente está nessa situação, eu indico ela despigmentar antes dela chegar nessa aqui. Porque quando ela chegar nessa, a quantidade que ela tem de pigmento na pele tá grande demais. Uma despigmentação às vezes nem vai funcionar, né? Ou não o suficiente. Então, quando ela tem assim pouquinho, eu pergunto, tem certeza que você quer neutralizar? Ou você prefere, a gente já vai para uma sessão de despigmentação, tira esse excesso de pigmento na pele e aí voltamos a fazer fios. É sempre interessante fazer essa pergunta para a cliente e deixar que ela decida, mas você mostrando os prós e os contras dessa decisão. Beleza, vamos falar dos fios. Esses fios fui eu que fiz. Eles estão mais bonitinhos do que eu fazia antigamente, que eram esses aqui, né? E tinha uma época que era pior que esse ainda, eram aqueles pauzinhos assim, bem feio mesmo. Há 5 anos atrás era assim que a gente fazia. Eu, pelo menos, né? Que eu tinha aprendido assim.
A tua cliente, ela tá com fio a fio e você vai neutralizar, você pode seguir os fios, mesmo que não tenha sido você que tenha sido feito. Mas desde que eles estejam bem definidos. Se eles estão aquele fio lá que ele tá... Aqui não sei se eu vou conseguir fazer com que vocês vejam. Deixa eu pintar aqui. Vocês estão vendo que eu tô fazendo aqui um fio mais grosso, esfumado? Ele já não tá tão bonitinho e definido como o outro, ó. Tá vendo? Eles vão ficando assim com o tempo, gente. Essa que é a realidade. Por mais que você faça fios lindos, ou eles desaparecem antes de esfumar, ou eles vão esfumar. Isso é um fato, né? Porque a pele continua tentando tirar aquele pigmento. Então, se eles estão assim, grossos e esfumados, se eles estiverem bem clarinhos, você pode cobrir com uma shadow. Se eles estiverem mais escuros, você precisa neutralizar pintando tudo. Essas são decisões que às vezes é difícil a gente tomar, né? Puxa, ela tá com fio a fio, eu vou ter que esfumar ela inteira? Vai. Uma hora vai. Ou ela tem a sorte de sumir tudo, ou você consegue por um tempo fazer um esfumado bem clarinho, como tá esse aqui, uma shadow, uma coisa mais delicada. Aí ela vai ter que chegar nesse ponto, ou ela tem que tirar antes de chegar nesse ponto. Vou falar pra vocês que eu recebi uma cliente um tempo atrás, que ela tinha um fio a fio que tinha sido feito há uns 8 meses por uma outra profissional. E tava bem bonito o trabalho. Não era o tipo de fios que eu fazia, que eu gosto de fazer assim, eles mais deitadinhos, tal. Mas estava bonito o trabalho. Então não tinha por que eu passar por cima do fio que a outra profissional fez. E eu refiz o fio que a outra profissional fez. Só que como estava cinza, eu fiz um castanho alaranjado e eu refiz os fios daquela profissional. Então pode ser até o teu, né? Você fez na tua cliente, ficou bonito, mas acinzentou. Você refaz um fio a fio neutralizando. Agora você vai sempre observar. Esfumou o fio? Será que... Veja bem, eu tô com um fio esfumado, tá? Vocês estão vendo aqui que ele tá esfumado, ele tá grosso. Aí eu vou pegar um fio novo, eu vou fazer um fio novo e vou passar por cima. Vocês vão conseguir entender bem o que eu tô... Vou ver se eu consigo fazer aparecer aqui, mas vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. Vamos ver se eu consigo mostrar na câmera. Eu tô com um fio esfumado. Eu vou fazer um fio novo por cima, o esfumado continua em volta. O esfumado tem o quê? 1 milímetro. E o fio que eu fiz é muito mais fino. Então, se eu fizer um fio a fio por cima de um fio esfumado, eu tenho espaço em volta com outra cor, que não vai estar neutralizando. Por isso que eu falo que a gente tem que pintar inteiro, porque o fio tá mais grosso do que o fio que você fez. Agora vamos pensar num próximo caso. Eu tenho aqui um fio a fio que não tá legal, o trabalho eu não gostei, ou foi um trabalho que eu mesma fiz no passado, ou é um fio que outra profissional fez e eu preciso refazer. E aí essa que vem a pergunta, e agora? Como que você vai fazer? Porque você não faz esses fios. Aí vamos imaginar, eu não faço esses fios, eu faço esses. Se eu passar eles aqui cruzando por cima, mostrar aqui com esse lápis que é mais fácil. Eu faço fios mais deitados, eu faço aqui os fios de cima para baixo, não faço eles unidirecional. E eu vou falar para vocês, gente, que fazer fio unidirecional não é problema, não. Eu conheço profissional que faz só fio unidirecional e o trabalho fica lindo, que não faz fio a fio desse jeito e o trabalho fica lindo. Mas esse aqui eu fiz mais grosseiro mesmo, né? Você não tem como refazer um fio a fio bonito em cima de um fio a fio desse, vai ficar tudo cruzado os fios. Então você vai ter que passar para quê? Para esfumar, vai ser a alternativa. Então vocês entendem que neutralizar com fio a fio, você tem que fazer vários estudos de como está o procedimento e o que você vai precisar fazer em cada caso tem que ser estudado. Tanto que quando a minha cliente vem, ela quer marcar e ela tem procedimento anterior, eu digo assim para ela, primeiro eu preciso te ver. Porque já aconteceu da cliente marcar e vir com isso aqui e querer que eu faça na hora e eu falar para ela, olha, vai ficar cada vez mais forte. Infelizmente não tem como cobrir. E aí
você perdeu lá 2 horas da sua vida. Então, sempre quando é procedimento anterior, antes de marcar, eu peço para ela vir fazer uma avaliação, para eu conseguir decidir em qual dos casos que eu encaixo ela e o que vai ser possível resolver e ela ficar feliz. Se for um fio a fio, ela ficar feliz, ou retirar para começar de novo, ou ela entender qual é o resultado que uma esfumada vai dar, para ela não olhar para mim depois e querer fazer um fio a fio por cima dele, que vai ser bem difícil.